Boa noite, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a consequência de uma ação não planejada sendo realizada dentro de um ambiente de operação de um cliente. A ideia aqui não é mostrar nenhum recurso técnico mirabolante do SQL Server, nem entrar deep dive, nada disso. A ideia aqui é mostrar uma simples ação e a sua consequência o que poderia ter sido evitado se a gente fizesse isso em uma janela acordada com o cliente ou algo do gênero, certo? Isso é um caso real, isso aconteceu algo parecido. Não cabe falar aqui empresa, nome, etc. Mas enfim, o que vai acontecer aqui? Eu tenho eu tenho uma instância SQL Server clusterizada, tá? Eu quero que essa instância monitore e faça query em um banco de dados Oracle. Já é uma solução híbrida. O que eu vou fazer para isso? Eu vou instalar um cliente Oracle nesse cluster SQL Server e eu vou pedir para o SQL Server criar um linked server para o Oracle via ADO. No momento que eu fizer isso, vocês vão ver o que vai acontecer com a instância do SQL Server. Qual que é o problema de tudo isso? Por que eu estou falando isso? Você vai pensar, bom, é algo simples de se fazer. Instalar um cliente, não requer downtime, eu não preciso reiniciar o servidor, posso simplesmente executar isso a qualquer momento. O meu banco de dados Oracle do mesmo cliente está caindo toda hora, eu quero monitorar centralizando a solução de monitoração em um lugar só. É uma solução relativamente caseira e eu quero monitorar tudo em um lugar só, a partir de um lugar só, fazer isso a partir de um ponto só. E o que nos ajudaria nesse aspecto, né, para evitar algum tipo de problema? Acredite ou não, processos. Mas, Marcelo, você gosta de processos? Eu acho que o processo pode ser bom e pode ser ruim. Ele pode ser ruim na maneira de engessar o seu atendimento com o seu cliente, mas ele pode ser muito bom em te resguardar ou até informar o cliente do que pode vir a acontecer, de algum tipo de consequência que possa ter no seu ambiente. Se isso aqui tivesse sido, isso aqui não foi executado numa janela, isso aqui foi executado a quente no horário de produção. Se isso aqui tivesse sido executado numa janela, todo o processo teria sido revertido e não teríamos tido grandes problemas com o cliente. Entendeu? Tivemos porque isso aqui foi executado simplesmente a quente, sem mudança, sem avisar. A lição aqui, a moral é avise seu cliente do que você está fazendo, participe ele das decisões dos bancos de dados. Quando você está entrando no ambiente de produção, é, tenha um pouco mais de calma e um pouco mais de ressalva e faça tudo com os dois pés atrás. Tente fazer tudo com os dois pés atrás, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui máquina virtual, claro, né? Laboratório. Eu tenho aqui uma máquina virtual que possui um cluster. Ok? Então aqui eu estou na minha instância SQL CL Lab 01. Bonito. Tá? Eu tenho um banco de dados teste aqui. E está tudo funcionando normalmente por enquanto, certo? Vou criar aqui uma select asterisco from. Por exemplo, criei alguma coisa aqui qualquer, ok? Tenho essa seção já aberta para fazer o que quer que eu tenha que fazer. Muito bem. Aqui, então eu vou instalar o meu cliente. E com isso, eu também não estou falando que solução híbrida é um negócio ruim. Fazer com que o SQL Server enxergue a Oracle e vice-versa. Às vezes a necessidade do negócio exige que nós façamos essa forma. Nós tenhamos uma solução híbrida. A questão é teste. Teste, valide, homologue. Não coloque tudo direto já em produção. Tá? E assim, quando for colocar em produção, use um processo. Esteja amparado por um processo da sua empresa. Seja ITIL, qualquer que seja.
qualquer que seja a biblioteca de processos que vocês utilizam, tá? Vamos começar então. Com isso eu também não tô criticando nenhuma das tecnologias, tá? Todas as tecnologias de banco de dados aqui de mercado são muito boas. O nosso instalador Oracle, o que interessa pra gente, né? Eu vou personalizar essa instalação. Só em inglês. Vou instalar nesse mesmo lugar mesmo. Podia ser Program Files, tudo mais. Eu vou instalar aqui o SQL Plus, Database Utilities, Connection Manager, SQL Developer, Objects for OLE, Provider, for ASP, ODBC. Muito bom. Então vamos seguir, isso não deve demorar muito. Beleza, instale a configuração típica. Sem novidade, ok? De novo, o que eu quero fazer? Eu quero que esse meu SQL Server aqui se conecte ou converse com uma outra instância Oracle qualquer, via Linked Server. Existem outras soluções melhores para você fazer isso. Você pode usar via DBC e via um pacote de Integration Services. Você não precisa usar a instância de SQL Server para isso, ok? Mas eu quis refazer o ambiente real de teste. Então vamos lá. Eu vou abrir um outro Management Studio. Vou conectar. Linked Server. Reparem aqui que eu criei, que ele criou, um oraoldb.oracle. Então vamos tentar criar esse Linked Server. Teste qualquer. Oracle Provider for OLEDB. Já não estou mais respondendo. Vamos para minha outra sessão. Ela ainda está no ar e funcional. Vamos ver se tem alguma coisa acontecendo. Então eu tenho um select e um execute. Muito bem. Preemptive OS get proc address e SOS scheduler yield. Eu consigo ver ainda a minha sessão, a minha outra sessão? Não consigo mais. Bom, estou tentando. Tô uma simples ampulheta na minha tela, ok? Ah, notem aqui, eu não tenho nenhuma. Opa. Notem aqui também, eu não tenho a minha sessão que está tentando puxar o OLDB Provider é essa aqui, 59. Ok, essa é a sessão que está com a telinha lá aberta, com a telinha do Linked Server aberta, tá? 59. Tá? Que comando que está executando? Execute. Está executando alguma coisa, tá? Preemptive OS get transaction ID. Eu tenho total elapsed time. Enfim, tudo isso. Open transaction, uma transação aberta.
tenho nenhuma transação aberta, pelo que ele diz aqui. Ah, notem que eu tô na seção, do Management Studio que eu havia aberto anteriormente, tá? Então agora eu vou tentar por aqui abrir uma nova seção. Eu vou desconectar e vou conectar. Reparem no tempo aqui. Tempo para expandir essa janela. Agora, estamos no ambiente de laboratório. Estamos em testes. Ok. Estou reproduzindo uma situação. Imagina essa situação durante a produção, umas 2 horas da tarde, para um cliente, para um financeiro qualquer. Vocês conseguem imaginar o caos? E assim, nós sabemos o que está acontecendo, a gente está vendo aqui, né? É uma ampulheta aqui, simplesmente. E eu quis reproduzir a situação. Mas imagina quando você não tem noção de onde está o problema, certo? Isso pode ser o início de um caos. Tempo de CPU, vamos ver a CPU dessa máquina, como é que tá? Tranquilo. Memória, tranquilo. E aí? É só a única sessão que eu consegui entrar é a sessão que eu tinha, que eu já tinha. E essa aqui nova? E aí, como é que eu faço? Pô, mas o que será que esse cara aqui tá fazendo, né? 59, né? Vamos tentar dar uma olhada? Tá chamando uma Extended Procedure. Beleza, a gente vai começar a debugar ela agora. OLEDB Provider. E assim, até a gente descobrir o que começou, o que não começou, né? Vamos tentar fazer uma outra conexão aqui, ó. Não consigo conectar. Vou fechar isso aqui. Agora ele fechou inclusive a outra seção, a do Linked Server. Tá? Então a gente acha que já está a gente acha que já tá fora de perigo, né? 59. E aí? A gente vai ficar esperando? Fica esperando ele? Fica esperando ele até ad eterno? Então, pessoal, a gente vai ficar esperando ad eterno a sessão 59 terminar o que tem que fazer? Tá lá executando ainda. O que a gente faz? Eu vou tentar ver o status. Estimated completion 0%. E aí? Tá aqui, ó. Killed rollback 0% sinistro, né? Não tem o que fazer aqui, galera. Eu vou tentar conectar novamente. Aí, ó. Mesma situação. Não consigo conectar na instância. Só tem uma sessão lá que é a que está habilitada já.
conexão dedicada de administrador, né? Então vamos lá. Ah, eu consigo entrar via DAC, menos mal. O que eu estou fazendo? Killer de rollback. E tem outro execute aqui. Com o mesmo tipo de espera. Assim, e ninguém mais consegue conectar. Nenhum client mais, nenhum serviço, nenhum aplicativo, enfim. Nada mais consegue conectar nessa instância. Por vias normais, certo? Eu ainda consigo conectar via DAC. Tá? Que é uma porta de entrada dedicada, digamos assim, certo? Vamos tentar de novo. Por aqui não vai. Tem que ser uma nova janela de query, tá, pessoal? Não pode ser ObjectX. Perfeito. Estou via DAC lá. Então funciona o DAC. Tá. O que eu posso fazer para tentar evitar isso? O que nós fizemos na ocasião, né? Nós percebemos que isso estava acontecendo. Como a gente estava em cluster, a gente simplesmente moveu o nó. Se você não tiver em cluster, você vai parar e subir o serviço, né? Quer dizer, espero que isso não aconteça com ninguém, né? Mas enfim, eu vou mover esse serviço aqui. Tá? Vai dar offline pending, vai tentar dar offline. O Analysis Services já foi. O agent está tentando dar offline. Enquanto isso, o tempo vai correndo. Né? E o cliente sendo prejudicado. Falhou o agent, vamos tentar parar agora o SQL Server. Aí quando isso acontece, você já começa a ficar apreensivo porque está demorando demais. E você fala, putz, vai subir com alguma besteira isso aqui, vai demorar no recover, vai dar algum problema isso aqui. Então, pessoal, depois de uma longa espera, o serviço acabou sendo movido para o outro lado, certo? Sem novidade, funcionou. Então agora eu simplesmente voltei ele para um outro nó, movi ele, vou jogar ele de volta para lá, para 2. Tranquilo, né? O serviço do SQL Server já foi bem rápido. Subiu, tudo normal. Beleza, consigo acessar novamente. E eu não tenho mais nada sendo executado daquele tipo de procedimento, certo? Bom, é isso basicamente. Assim que você fizer o restart, ele vai fazer o recover e tudo vai voltar a funcionar. Ele reconectou tudo de novo. Tudo voltou a funcionar. Aquele processo lá que estava em killer de rollback voltou ao normal. Tá ok? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem? Existem uma série de bibliotecas de boas práticas de TI, né, de processos. ITIL é uma delas. ITIL é a mais, eu diria que é a mais implementada nas empresas, né? Para que serve isso? É para cansar a gente? Não. Bom, também serve para cansar a gente, porque pode ser bem trabalhoso e bem desgastante. Ficar preenchendo um monte de documentação, ficar preenchendo um monte de coisa, um monte de mudança, enfim, em ferramenta, em Word, em Excel, fazendo plano de mudança, tudo mais. Isso é bem desgastante. Mas se isso aqui tivesse sido feito dentro de uma mudança, eu teria parado o ambiente, mas estaria numa janela, estaria controlado, entendeu? Eu conseguiria fazer um rollback disso tranquilamente e não indisponibilizaria o cliente em si. Ele já estaria sabendo de que isso ia acontecer, entendeu? Isso foi feito a quente em horário produtivo que não podia ter sido feito. Essa que é a moral, entendeu? Então, essa que é a moral da história. Então,
Cuidado com o que vocês forem fazer que nós pensamos que seja a quente, que dá para fazer tranquilamente e muitas vezes não é dessa forma, tá? É isso, pessoal. Obrigado pela paciência e boa noite.